E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica, gente, ela foi uma construção feita ao longo do tempo devido à necessidade de organizar o conhecimento sobre os elementos químicos que se foi desenvolvendo ao longo do tempo. A construção da tabela periódica ela teve início lá no século XVIII e ela foi passando por diversas modificações até chegar à tabela periódica atual que a gente tem. Toda essa parte histórica sobre a construção da tabela periódica, os principais nomes envolvidos, aqueles que estiveram mais a fundo trabalhando para criar um sistema de organização dos elementos químicos que facilitasse a disseminação das informações sobre eles, vão estar aí junto com o texto de apoio que vocês têm aí no Google Sala de Aulas, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar da tabela periódica atual, como ela é organizada e que informações a gente pode extrair dela a partir do que a gente tem aí sobre ela, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a tabela periódica atual é que ela está organizada em duas formas. Ela está organizada em grupos ou famílias e em períodos ou séries. Grupos ou famílias são essas 18 colunas presentes aqui na tabela periódica. Vocês podem ver aqui em cima, vai até o número 18, né, do 1 até o 18, então cada coluna é um grupo ou família. Já os períodos ou séries representam essas linhas da tabela periódica. Aqui a primeira linha, aqui a segunda linha, aqui a terceira. Essas são os períodos ou séries. Existem 7 períodos ou séries. O grupo ao qual um elemento químico é organizado, ou a sua família, ele representa os elementos químicos que apresentam a maior semelhança entre si. Se eu pegar, por exemplo, aqui na família de número 1, essa família aqui, nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Esses elementos químicos eles estão todos organizados aqui na primeira família porque eles têm características químicas muito parecidas. A mesma coisa vale para esses que estão na família 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, e para os demais aí que estão nas mesmas famílias também. Elementos químicos de uma mesma família têm características químicas semelhantes, tá? Já os períodos ou séries, eles são 7, tá, gente? Existem 7 períodos ou séries. O período ou série no qual um elemento químico ele é classificado, no qual ele é organizado, representa o número de camadas eletrônicas preenchidas que o elemento químico possui. Então quem está aqui no período de número 1, tem só uma camada eletrônica preenchida. Quem está aqui no período de número 2, tem 2 camadas eletrônicas preenchidas. Seguindo esse mesmo princípio, a gente vai até todos os elementos químicos que se encontram aqui no 7º período, que tem as suas 7 camadas eletrônicas preenchidas. Outra forma de organização da tabela periódica é de acordo com a classificação dos elementos químicos que compõem a tabela. Vocês podem observar aqui o seguinte, esses elementos químicos que estão pintados em rosa são os elementos químicos chamados de elementos representativos. Esses que estão aqui em verdinho são os elementos químicos de transição externa. Esses que estão aqui embaixo são os elementos químicos de transição interna. E esses que estão no cantinho aqui na família 18 são os gases nobres. Com exceção do hidrogênio aqui, gente, eu esqueci de falar ali no slide anterior, o hidrogênio ele está aqui na família de número 1, mas ele não pertence a essa família, tá? Ele não tem as mesmas características que os elementos químicos da família de número 1. Hoje em dia é mais comum se representar o hidrogênio, ao invés de aqui como o primeiro elemento do grupo número 1, representar ele aqui no meio da tabela periódica, tá, gente? Sem nenhuma classificação. Voltando só um pouquinho aqui, no lugar onde está o ferro, aqui, nas tabelas mais atuais vem o hidrogênio, tá, gente? E aqui é bom a gente comentar isso aqui também, que eu esqueci de falar com vocês, a forma de representação de algumas características do elemento químico na tabela periódica. Aqui no meio, essas letras indicam o símbolo do elemento químico, ou seja, o nome dele, aqui no caso é o elemento químico ferro, e o símbolo que a gente usa para representar o ferro é Fe. Esse númerozinho aqui em cima é o número atômico, ou seja, é a identidade do átomo, a identidade do elemento químico, quantos prótons ele tem no seu núcleo. É o que determina todas as características químicas do elemento químico. Aqui nós temos a distribuição eletrônica, ou seja, quantos elétrons tem em cada camada eletrônica,
para o átomo de ferro. Então aqui a gente tem 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 14 na terceira e 2 elétrons na quarta camada eletrônica. Como o elétron tem 4 camadas, o ferro ele tem 4 camadas eletrônicas, então ele vai se localizar aqui ó, na família de número 4, tá? Mais especificamente nessa posição aqui é o elemento químico ferro, tá? Embaixo aqui nós temos o nome do elemento químico e a sua massa atômica, tá? A massa atômica ela é feita uma média ponderada de todos os isótopos que o ferro tem e a sua proporção de coexistência na natureza. E assim a gente tem o valor de massa atômica. Geralmente a gente arredonda esse número aqui para um número inteiro, tá? Aqui como é 55,8, nós costumamos dizer que a massa atômica do ferro é 56. Então voltamos aqui a esse slide onde eu estava falando da organização dos elementos químicos. O que são elementos químicos representativos, gente? Elemento químico representativo, que são esses aqui e esses aqui, ou seja, aqueles que fazem parte das famílias A da tabela periódica, são todos os elementos químicos que, quando nós realizarmos a sua distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, sempre vai terminar a distribuição eletrônica em um subnível S ou um subnível P. Mais especificamente, para esses aqui, os da família 1 e os da família 2, sempre termina em S. E os da família 13, 14, 15, 16 e 17 sempre terminam em subnível P, tá bom? Os elementos de transição externa, que são esses aqui, que se localizam nessa região da tabela periódica. Se nós realizarmos a distribuição eletrônica para eles, sempre terminará a distribuição eletrônica, o elétron mais energético ele vai se encontrar em um subnível D, realizando então a distribuição seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Para os elementos químicos representativos, para os de transição externa, desculpem, sempre terminaríamos a distribuição em subnível D. E esses que se encontram aqui embaixo, esses elementos químicos que estão separados aqui na tabela periódica, o primeiro aqui ó, é a série dos lantanídeos, eles se localizam nessa região da tabela, e aqui de baixo é a série dos actinídeos, se localizam nessa região da tabela periódica. Eles são chamados de elementos químicos de transição interna, tá, gente? Eu coloquei ali transição externa, mas foi uma falha minha, transição interna, tá? Esses elementos de transição interna, corrige aqui, ó, tira o externo e coloca a interna, são elementos químicos que, se nós realizarmos a distribuição eletrônica deles, o elétron mais energético se encontrará em um subnível F, não em um subnível D, como é os elementos de transição externa. Outra forma que a gente também tem de organizar a tabela periódica é classificando o elemento químico de acordo com as suas propriedades. De acordo com as propriedades químicas que os elementos químicos apresentam, a gente separa eles em 4 grupos: os metais, os não metais ou ametais, os semimetais e os gases nobres. Todos esses que estão representados aqui ó, em amarelo são os metais. Esses que estão representados em rosa na tabela periódica são os semimetais. Esses em roxo são os não metais ou ametais. E esses em azul são os gases nobres, tá? Os metais recebem esse nome de acordo com as características que esses elementos apresentam em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em condições ambientais, tá? Todos eles são bons condutores de corrente elétrica e de calor, ou seja, conduzem bem a eletricidade e o calor. Eles são dúcteis e maleáveis, ou seja, eles podem ser facilmente transformados em fios ou em folhas. São sólidos em temperatura ambiente, com a única exceção deste elemento químico chamado de mercúrio. O mercúrio em temperatura ambiente é o único metal que é encontrado na forma líquida e não na forma sólida. Todos os demais aqui que têm a sua representação em amarelo aqui na nossa tabela periódica são chamados de metais e possuem essas propriedades que eu acabei de falar para vocês. Esses aqui do grupo em roxo são chamados de não metais. Os não metais, eles também possuem características parecidas. Eles não são bons condutores de corrente elétrica e de calor. Ou seja, eles geralmente são isolantes elétricos e isolantes térmicos, tá? A única exceção é esse carinha aqui, ó, que é o carbono, que quando ele está na sua forma alotrópica de grafite, ele se torna bom condutor elétrico e bom condutor de calor. Mas nas outras formas, na forma de diamante ou na forma de molécula em outras substâncias, ele não é bom condutor, tá? Os semimetais são esses em rosa aqui, que estão no meio da nossa tabela aqui.
Eles são chamados de semimetais porque eles apresentam características intermediárias entre os metais e os não metais. Ou seja, eles podem ser bons condutores de corrente elétrica, mas não são sólidos. Eles podem conduzir bem o calor, mas não são maleáveis. Enfim, eles apresentam características intermediárias aos dois anteriores. E esse último grupo aqui são chamados de gases nobres. Gases, porque todos eles são gases em temperatura ambiente. Todos esses elementos químicos da família 8 ou família 18, família 8A ou família 18, todos eles são gases em temperatura ambiente. E recebem esse nome de nobres porque eles não se ligam a outros elementos químicos. Ou seja, eles não formam ligações químicas espontâneas. Em laboratório já foram feitas substâncias envolvendo gases nobres, mas naturalmente eles são encontrados na sua forma isolada, na sua forma nativa, na forma de átomo propriamente dito. Tá? Todos os demais elementos químicos que a gente tem aqui na tabela periódica, eles sempre estão ligados a outros elementos químicos, ou seja, outro igual a ele ou outros diferentes. Mais pra frente, quando a gente estiver falando de ligações químicas, a gente vai entender o porquê que eles precisam estar ligados com outros. Agora, esses carinhas aqui da família 18, os gases nobres, não se ligam a outros elementos químicos. Por isso o nome de nobres, dando aquela ideia de que não se mistura com a gentalha que está no restante da tabela periódica, tá ok? É isso aí, gente. A organização da tabela periódica é isso. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pro professor lá no Google Sala de Aulas, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Tchau, tchau.